para você, qual o papel da mulher? Ao contrário do que muita gente pensa, os comportamentos esperados pela sociedade para cada grupo social não são naturais. Na verdade, eles são naturalizados pela moral que prevalece no tempo e no contexto determinado, seja por motivações religiosas, políticas ou culturais. Por muito tempo, prevaleceu a ideia de que a mulher seria o sexo frágil, delicada e que deveria cumprir sempre um papel de coadjuvante na sociedade. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, civilizações celtas, cicládicas e elemitas ficaram conhecidas pelo culto à figura feminina e pela igualdade de status social entre os gêneros. Mais recentemente, no século XVI, as Índias da América do Sul conduziram o domínio da região amazônica até a chegada dos europeus. Durante a Revolução Francesa, no fim do século XVIII, mulheres se uniram para reivindicar a participação na política e nas decisões sociais. De lá para cá, o movimento feminista começou a entrar nos países mais conservadores e passou por adaptações e subdivisões a fim de atender às demandas das mulheres por igualdade. Eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe aos 17 anos, assim. Eu tive um relacionamento longo, de quase 5 anos, e teve o meu filho, né? o meu primeiro filho. E logo depois eu engravidei de novo, né? Terminei com esse meu ex-namorado, comecei a namorar, engravidei, e eu me vi naquela situação que eu era obrigada a casar. Porque se eu não casasse, eu ia ficar mal falada, eu ia ficar mal vista, porque eu já era mãe, fui mãe aos 17. Ou seja, eu não seguia aquele padrão de sociedade, que é sair da escola, fazer faculdade, depois sair à casa dos pais, enfim, né? O que as pessoas pregam como verdade. E eu fugi fora desse contexto. Então, nesse momento aí, eu comecei a me julgar muito, a me cobrar muito, e acabei envolvendo num relacionamento onde foi o X da questão, porque esse relacionamento me colocou à beira da morte. A Lívia Soares é empresária, tem formação em análise comportamental, faz um trabalho social de mentoria de mulheres e é mãe de 4 filhos. E no fim de agosto, ela participou de uma live com uma advogada falando sobre a igualdade feminina. Dentre os assuntos conversados por elas, a desigualdade no mercado de trabalho foi um dos destaques. Segundo uma pesquisa do IBGE, em 2019, os homens ganharam quase 30% a mais para exercer a mesma função que as mulheres. Além de muitas vezes ganhar menos, elas também geralmente acumulam as funções da casa, como limpeza, alimentação e o cuidado dos filhos, contabilizando assim uma jornada de trabalho maior que a dos homens. É justamente por isso que as regras da Previdência são diferentes entre os gêneros. Além disso, quase metade dos lares brasileiros são comandados por mulheres. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o percentual de domicílios sustentados por mulheres saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018, ao crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. Todas essas diferenças de tratamento, para a Lívia, devem ser resolvidas dentro de casa já na infância. Tem muito homem que entra o machismo, né? Isso daí é o machismo, que não gosta de falar e acha que isso é besteira, ensinar ao filho que o homem tem que ser o pegador. Falo pelo várias criancinhas que eu tô perto, eu escuto. Não, meu filho já tem um jeitão que vai ser o pegador, tem que parar com isso. Porque ele pode ser uma pessoa que ele vai prejudicar a vida de outros adolescentes, de outras mulheres, porque você está colocando uma expectativa na vida dele que às vezes ele não queria ser. Entendeu? Como tem hoje muitos homens que fazem muitas coisas para provar para a sociedade ou para alguém que fica afirmando aquilo na cabeça dele, né? Então, assim, a criação que a gente dá aos nossos filhos é o resultado que a gente vai ter no futuro. Dados do Ministério da Saúde afirmam que no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida por um homem. Durante a pandemia, a violência tem crescido. A quantidade de denúncias recebidas no canal 180 em todo o país cresceu quase 40% em abril, comparando com o mesmo período no ano passado. Entre fevereiro e julho deste ano, a Polícia Militar realizou 454 visitas em domicílios de Caratinga para atender denúncias de violência doméstica. Além desse crime, as mulheres também enfrentam barreiras para cuidar do próprio corpo. O uso da camisinha e de anticoncepcionais, por exemplo, ainda hoje é abolido por algumas religiões. Assim como o aborto nos casos previstos pela lei, essas questões são, antes de mais nada, relacionadas à saúde da mulher.
Em uma portaria emitida pelo Ministério da Saúde no dia 27 de agosto, passou a ser obrigada a notificação às autoridades policiais em todos os casos cobertos pela lei, mesmo no de risco de morte à mãe, quando a decisão médica, muitas vezes, é tomada dentro do centro cirúrgico. No país, o aborto é autorizado em caso de violência sexual ou quando o parto põe em risco a vida da mãe. Essa decisão compromete totalmente o sigilo médico das pacientes e o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a portaria é ilegal e que vai tentar suspendê-la. Isso só evidencia que a conquista de direitos por parte das mulheres passa muitas vezes pelo crivo do preconceito. Inclusive fiz uma postagem e essa postagem bombou por causa disso, a violência doméstica no meio cristão, da religiosidade, que é criado-se coisas, né? Então as pessoas ficam alienadas, isso é péssimo, isso é péssimo. E se não for mudar, se a gente não mudar esse pensamento, a gente não vai mudar a sociedade em si. Né? Porque a gente tem uma sociedade extremamente julgadora, que adora apontar o dedo, mas não olha para o seu umbigo, vamos falar assim, né? As pessoas têm que fazer o inverso, olhar para si e esquece o outro, deixa o outro. Mesmo porque ninguém tem o direito de enfiar na vida do outro para falar o que está certo e o que está errado. A mulher tem que começar a entender que ela tem voz. A Lívia começou na internet com vídeos de desabafo sobre os casos de violência contra as mulheres. A partir da repercussão obtida, ela passou a fazer cursos de comunicação e psicologia para se aperfeiçoar. Atualmente, Lívia promove um trabalho social de mentoria para mulheres por meio do projeto Todas por Uma. Além disso, ela tem envidado esforços para instituir um conselho municipal que, dentre algumas atividades, promoveria as aulas de educação sexual nas escolas, que, ao contrário do que muita gente pensa, é para ensinar sobre saúde, autoconhecimento e, inclusive, que a própria criança saiba impor limites para tentar coibir estupro e assédio sexual na infância. E é o que eu estou tentando fazer, a gente implementar o conselho aqui. Dentro do conselho dá para a gente fazer N coisas, inclusive criar leis municipais, que a Caratinga merece, de leis mais duras em relação a isso. Só que as pessoas precisam se conscientizar. Sabe? E eu vi que tá nessa pegada, a gente tá nessa onda das pessoas falando assim, não, a gente tem que se unir. Porque eu fiz um abaixo-assinado para essa conscientização, com menos de 3 dias eu tive 1000 assinaturas. Com a polarização política vivida no Brasil desde as manifestações de 2013, as palavras com sufixo ismo se tornaram motivo de ofensa. O feminismo foi um desses termos, que para muitos grupos, sobretudo para os conservadores, tem uma conotação pejorativa. Uma pessoa que faz isso, ela é extremamente arrogante, aquela arrogância que eu não tenho informação, não tenho conhecimento e estou falando besteira, eu devia ficar calado. Acho que é isso que a pessoa tinha que entender. Porque a luta feminista, ela é o quê? A luta por direitos. Direitos que cabe a gente a conquistar. Assim como a Lei Maria da Penha, assim como o feminicídio, a gente ter conquistado o direito de trabalhar, de voto. E agora eu refaço a mesma pergunta do início da reportagem. Para você, qual o papel da mulher?